Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos! Nosso bate-papo das 6 começando, né? O primeiro programa da semana, abrindo aqui a sequência de temas que nós vamos ter ao longo desta semana. Nessa conversa gostosa que você está acostumado sempre das 18 às 19 horas, nosso encontro diário, né? De terça a sexta-feira. Você que nos assiste, nos acompanha também pelas redes sociais. Obrigado, viu? Pelo nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. E, claro, pelos canais da TV Sim, né? O 16.1 para todo o Espírito Santo. Para quem é assinante Sky, aqui na região norte, nos acompanha também pelo canal 316.1. Assinantes da Claro TV na Grande Vitória nos acompanham pelo canal 526, né? E nas plataformas que você já está acostumado. Nosso WhatsApp, 996224547. Convido você a interagir, a participar conosco nesse comecinho de noite de terça-feira, né? Vamos dar uma espiadinha lá fora, vamos ver como é que tá o movimento, minha gente? A chuva deu uma trégua, graças a Deus, na segunda e terça, nesses 2 dias. Um alívio, porque a gente passou semana passada e foi bem complicado, muita chuva, chuva intensa. Há muitas famílias fora de suas casas. Bem tranquilo, tá vendo ali a rodovia sequinha, significa que realmente não tem chuva por essas horas, né? Um movimento bem tranquilo nesse começo de noite. Finalzinho de tarde, a gente vendo essa bela panorâmica aí da nossa cidade de Linhares, né? Para quem nos acompanha também pela Rádio Viva 106,1, obrigado pela audiência para quem vai de carro aí. E no sentido norte, que no lado norte da cidade, para quem segue aqui para os bairros da região norte, para São Mateus, sul da Bahia, etc. Para quem vem para o centro também, movimento tranquilo na BR, nesse começo de noite, final de tarde. Bom, nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na nossa vida, né? Desde que a gente nasce até o momento que a gente vai partir, né, até a nossa morte, é importante estar em contato com a leitura, estar lendo, né, seja lá o que for. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a importância da leitura para a sociedade, né? A gente vê que as sociedades mais modernas, elas têm um hábito de leitura muito mais aguçado, né? E o Brasil, como é que está nesse contexto? Para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje a professora, escritora Norma Astreia. Tudo bem, Norma? Bem-vinda. Boa noite, boa tarde. Boa noite, como um misto, né, de tarde com noite, né? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Pereira. Boa noite, telespectador. Prazer tê-la conosco. Nosso querido professor Pereira, do programa Sim para a Literatura, um grande fomentador do hábito da leitura. Pereira, bem-vindo, viu? Ô, Cláudio, boa noite, boa tarde, né, professora Norma? E primeiro, né, agradecer mais uma vez a diretoria da Rede Sim Televisão aqui de Linhares, na pessoa do diretor Giovanni Rodgheri, por manter essa porta aberta, né, para que a gente possa colocar o assunto leitura, livro, a atividade do escritor na vida da comunidade, né? E quando a gente consegue, através do canal de televisão, entrar na casa das pessoas para compartilhar experiências de leitura e de escrita, é muito significativo, né, Cláudio? Né, Norma? Sim. Bacana. Pereira, o Sim para a Literatura está fazendo quantos anos aqui na TV? Nós completamos, dia 6 de agosto, agora de 2022, 6 anos de edições ininterruptas, né? Uhum. Nossas edições são semanais. Olha que legal. Estamos caminhando aí, se tudo correr bem, para 7 anos. Tá joia. Com o programa no ar. Norma, você como professora, muitos anos em sala de aula, coordenadora, né, de escola,
não é porque é da área das letras, né, que defende essa importância. Isso é inerente ao ser humano, né? É importante estar em contato com a leitura, com a boa leitura, né? Porque a gente tem texto de todo tipo, né? Muito importante. Acho que a leitura, ela forma a nossa personalidade. Ela aguça o despertar na gente para a gente perceber coisas que às vezes as pessoas ditas normais não percebem. Uhum. Sem ler fica muito difícil você adquirir essa habilidade de ler o mundo com os olhos que deveriam realmente ser lidos. Uhum. Você acha que a pessoa que lê pouco, se informa pouco, ela acaba sendo muito influenciada pelo opinião alheia? Totalmente. É uma coisa frustrante, muito frustrante você encontrar pessoas que você considera e que você pensa que elas conseguem apreender o mundo, que elas têm informações dentro delas, mas que, na verdade, elas bebem de águas, às vezes águas muito sujas, né? Bebem de fake news, não tem nenhum senso de discernimento e, o que é pior, ainda vai proliferando, vai disseminando, vai aumentando o problema. Pois é, com o advento das redes sociais, da internet, a professora Pereira, a professora Norma citou algo interessante aí, né? Acaba aderindo a certas posições que a pessoa, talvez, se ela tivesse em sã consciência, nem aderiria, né? De transmitir, às vezes, uma informação que pegou de uma fake news, de uma informação que estava aí jogada no ar, né? Na verdade, Cláudio, a gente vê, através das redes sociais, essa proliferação, né? Esse grande contingente de fake news, de mentira, de manipulação de informações. E eu falo que às vezes as pessoas têm o chamado dedo nervoso, né? E a pessoa, foi Cláudio que enviou, a pessoa já bate o dedo. Não, é de confiança, vou reenviar. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tirar realmente um tempo, né? Primeiro sobre a questão da leitura, que a gente vai falar mais disso aqui. Mas, né, pessoal, refletir, porque muitas vezes você compartilha uma informação na rede social e essa informação pode estar ferindo pessoas, pode estar agredindo pessoas, né? Vamos falar de um caso aqui sem trazer processo eleitoral, eleição para cá. Mas a Fernanda Montenegro, né, que é uma dos nossos ícones da arte brasileira, uma mulher extremamente educada, talentosa, ela foi detonada nas redes sociais simplesmente porque ela declarou voto num determinado candidato na eleição presidencial. Né? O cara xingou o Gilberto Gil lá em Doha, no Catar. Gilberto Gil, além do talento, além da expressão que ele é para todos nós, ele é um octogenário. Então, você vê que as pessoas parecem que existe uma lavagem cerebral através das redes sociais e as pessoas não param para refletir de como isso reflete na atitude delas, né? Um aspecto interessante que eu gostaria de colocar aqui, até da questão que a professora Norma colocou, tem uma estudiosa brasileira chamada Luzia de Maria, que ela é professora, escritora, né, e pesquisadora na área de hábito da leitura. E tem uma frase dela que é importante: a pessoa que não lê é como se ela vivesse num país onde ela não conhece o próprio idioma. O que a língua que ela processa significa. E é mais ou menos isso. A gente vai muito nas escolas, né? Através das ações do nosso projeto Prazer da Leitura, você verifica, assim, destaque aqueles grupos de alunos que são mais envolvidos com os projetos da escola de incentivo à leitura, eles falam muito melhor. Claro que eles têm a gíria da geração. Nós tivemos, né, Norma? Quando a gente era adolescente e tal. Natural, aquela coisa de participar de um determinado grupo e tal. Eles têm esse palavreado da geração deles. Mas eles têm mais vocabulário, eles têm mais facilidade de falar, de desenvolver uma ideia. E comprovadamente tem melhor desempenho na escola em todas as disciplinas. É mais desenrolado, né? É mais desenrolado, exatamente. Tá certo. Gente, olha, só lembrando que nesta quarta-feira, dia 7, tem uma sessão solene na Câmara Municipal de Linhares, 7 da noite, justamente para homenagear essas feras, né, das letras aqui, os nossos escritores, né? Então, parabéns aí ao proponente dessa sessão e parabéns aos escritores, né, Norma? Você vai estar nessa turma lá, né? Eu estou convidada, eu estou convidada. Amanhã eu vou ter que fugir de novo. Nesse momento eu tive que me ausentar do Emílio Macedo Gomes, onde eu coordeno o Centro Estadual de Idiomas, para estar aqui. Daqui a pouco retornarei para lá e amanhã também vou dar uma fugidinha para estar na Câmara para receber essa homenagem. Uma justa fuga, né? Eu gostaria só de falar uma coisinha em cima do que o Pereira falou.
Em relação a determinados comportamentos, eu entendo que deve ter faltado leitura, sim, porque a leitura nos molda. Ela, de certa forma, ela diz como é que a personalidade da gente vai ser. Ela vai nos forjando, né? Vai nos forjando. E aí o que acontece é que tem gente que é mal educada mesmo. Aí já não é nem questão de leitura. Porque o homem é uma construção histórica. Exatamente. Ele vai se educando com pai, com mãe, com escola, com professor, com igreja, com os religiosos. Agora, quando falta tudo isso, ou quando algum deles falha, aí a esperança é que a leitura forje essa personalidade. Acho que o Pereira apontou uma coisa assim, que aí é um misto, né? É a questão da falta de educação e acreditar em notícia falsa. Porque às vezes critica uma pessoa sem saber se aquilo que estão dizendo dela é verdade, é verdadeiro, né? Mas exatamente, é que eu acho que esse momento, ele revelou muita alma horrorosa. O sujeito é horroroso. Então ele faz essas interpretações horrorosas. Ele vai disseminando horrorosamente para todo mundo aquilo que ele pensa. Gente, é algo que a gente precisa superar. Professora Norma, em relação aos hábitos de leitura, como é que você percebe assim, a importância de quem lê para o hábito de escrever? Porque uma coisa acaba influenciando a outra, né? Qual é o impacto de uma coisa na outra? É perfeito. Eu acho que, depois de tudo que eu estudei, caminhando também pelas disciplinas de pedagogia que eu tive que coordenar, eu aprendi que, na verdade, existem diversas inteligências, conhecidas como múltiplas inteligências. E a inteligência lógico-matemática é a inteligência do pessoal da área das engenharias, do pessoal das exatas, né? E a inteligência linguística é a inteligência do pessoal que gosta da área de línguas, da área de idiomas, coisas e tal. Existem outras, a musical, a espacial, a intrapessoal, a interpessoal, são diversas inteligências. De qualquer forma, o que a gente sabe é o seguinte: todas elas podem ser desenvolvidas. Você pode ter nascido com alguma mais desenvolvida, mas é papel da escola, é papel dos professores, dar oportunidade para despertar todas elas. E eu posso garantir, como pessoa da área de letras, que as pessoas que desenvolvem inteligência linguística, elas percebem o mundo de maneira... Parece que tem um olhar diferente. Um olhar diferente. Isso é impressionante. E ela tem que, na verdade, trabalhar uma série de emoções para poder conviver com as outras pessoas que não percebem isso. Você disse, ela sofre também? Sofre muito, porque quem não tem essas coisas dentro de si, ele não sabe que não tem. Então, ele discute, ele bate pé, ele acha que ele está certo, ele está falando errado, ele está escrevendo errado, mas ele acha que ele está certo. O que não sabe tem raiva de quem sabe e não quer saber. Né? Aquela velha história, né? Pereira, isso mostra, né, a importância, a ciência já mostra isso, essa importância fundamental da leitura, do hábito da leitura. Quando você pega a questão, quando você lê, por exemplo, os clássicos da literatura, né? Os personagens que a gente vai falar muito de escritor hoje aqui, do papel do escritor, do trabalho do escritor, né? Quando o escritor constrói um personagem, né, Norma? O personagem não sai do vazio. Ele tem a ver com a história de vida do escritor, ele tem a ver com as relações humanas que ele construiu, ele tem a ver até com outros personagens de outros livros que o escritor leu. Eu vou pegar um personagem aqui que é muito conhecido, né, nos clássicos, que é o Raskolnikov, do livro Crime e Castigo, do escritor russo Fyodor Dostoiévski. Quem lê, conhece esse livro. É um dos livros mais lidos da literatura, né? E o Raskolnikov, num determinado momento da história, ele está chateado com alguma coisa lá, e ele comete um crime. Ele faz justiça com as próprias mãos. E aí, o desenrolar do livro, começa os dramas de consciência que ele vive. Quem lê esse livro e presta atenção no personagem, aprende muito. Por que você fez justiça com as próprias mãos? Entendi. Porque você se achou no direito de tirar a vida de um semelhante seu. Percebe? Então, eu acho que o acesso à leitura, eu comento muito isso, ele ajuda a nos humanizar, a nos tornar mais sensíveis, né? Você acompanha o drama do personagem e você aproveita para aprender para a sua realidade. Porque o personagem, na verdade, se confunde com a realidade, né? O personagem não sai de nada. Claro que você pega aí um livro de ficção científica e tal, que é uma viagem diferente, né?
Mas aquilo que acontece com o personagem, se a gente souber extrair para a vida da gente, a gente aprende muito. Eu acho que a grande dificuldade que a gente está tendo nesse momento histórico nosso, eu acho que já é um momento histórico, né? A coisa da sensibilidade, para entender que o outro também tem direitos. Às vezes a gente está tirando das outras pessoas o direito que elas têm de fazer suas próprias escolhas. Não tenho dúvida. E quando você é um ser humano que está mais sensível com as questões do outro, você tem empatia, você trabalha melhor essas relações. Sem dúvida. Né? Ô, professora Norma, a gente, assim, o livro é interessante que ele, de fato, ele marca. Poucos dias passeando aqui pelo shopping de Linhares, lá tem um espaço agora, onde já tem um tempinho, né, onde se vende livros a preços assim... Bem populares. Bem populares, eu já livros de estive lá. R$5. Exatamente. Aí procurando um livro pro meu filho lá, e aí do nada viu lá o livro de a história de Robinson Crusoe, que eu li quando tinha 15 anos. Pela capa do livro eu lembrei de toda a história. Vê como que a leitura ela tem um poder, né? É muito mais do que assistir um filme ou ouvir uma música. O livro é interessante porque você consegue ali gravar imagens, né? Ou pelo menos imaginar certas imagens e aquilo fica segmentado na sua cabeça, né? Sim, eu acho que todos nós que lemos temos diversas construções que a gente fez a partir de leituras. Eu gostaria de ressaltar, em cima do que o Pereira estava falando, a importância da literatura infantil. Porque é de pequeno que você torce o pepino, sabe? Você tem que, de pequenininho, você tem que colocar para ler. Você acha proporcionando esse contato a cada dia? Eu me lembro, por exemplo, eu sempre digo, e é verdade, eu cresci lendo. Né? Eu tive como exemplo meu pai, que lia muito, e eu tinha o hábito, ele comprava algumas coleções de livros de história, e eu dormia lendo, acordava lendo, almoçava lendo. E as personagens eram sempre assim, o bem é que vencia. Então eu queria ser do bem. Que legal. Tá eu forjei a minha personalidade para ser do bem. E daí eu acho que é muito importante o papel que as escolas, que as professoras, que as pedagogas fazem com literatura infantil. Mas a família precisa reforçar isso. Até porque, Norma, você me desculpa, assim, mas muitos pais preferem dar um smartphone para os filhos hoje, às vezes, que é um livro. Cara. Criança de 3 anos com o celular na mão. Né? É difícil. Lá em casa tem uma netinha de 11 meses, ela já fica com o dedinho assim, sabe? Mas e a gente fica controlando o tempo todo. Eu acho que é o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio, né? Inclusive, até a gente está trocando essa energia aqui, né? A partir do que Norma falou, tem uma pesquisa que foi feita em universidades americanas e que foi utilizada de 2015 para 2016 pelo setor que cuida pelo Conselho Federal de Pediatria, que prova o seguinte: a criança que tem acesso à leitura, a esse universo lúdico, né, e tal, desde os primeiros anos de idade, no futuro, ela vai ser um adulto que vai resolver os problemas do dia a dia, as demandas, os conflitos, mais pela via do diálogo e não pela violência. Porque ela vai ter muito mais palavra, muito mais vocabulário, muito mais argumento para dialogar. Né? Você pega aí países onde a população é estimulada a ler o tempo inteiro, o índice de violência é muito pequeno. Exatamente. Né? Eu gosto sempre de citar um dado, né, que eu tenho de 2019, que a Irlanda, que é um país da Europa, ser professor é o cargo que o jovem mais ambiciona. Mas você ser professor lá não é tão simples assim. Não é para qualquer um. Você tem muito bem preparado. A Irlanda é um dado real. Teve 372 mortes em todo o país por assassinato em 2019. No Brasil, em 2019, morreram 75 mil pessoas só no trânsito. Bem então, é uma diferença significativa, né? Onde a educação é muito valorizada, onde a família está próxima da escola. E o resultado disso, gente, é real. Como real, disse a professora, né? Norma, né? Forja o ser humano. Ele se cuida melhor, ele cuida da sua saúde, cuida do seu companheiro. Até para cuidar da saúde, você tem que ter leitura. Né? Você tem que interpretar o que está sendo proposto para você. Resumindo, a leitura, a educação salva vidas, né? Com certeza. Literalmente. Com certeza. Gente, vamos ver aqui depoimentos, participações, né, de escritores aqui da nossa terra, da nossa região. E nesta quarta, convido você a acompanhar a sessão solene direto da Câmara de Vereadores de Linhares,
a partir das 7 da noite, esta homenagem, a sessão solene em homenagem aos escritores de Linhares. Vamos acompanhar o vídeo do Anderson Valfré? Tá na ponta? Vamos ver aí. O escritor literário é aquele que vai criar novas histórias, novos sonhos, vai gerar possibilidades de transformação social através da sua escrita. Ele tem um compromisso com a sociedade, mediante a uma expressão e uma criação, uma geração de novos modos de olhar para a vida. Então, quando o leitor entra em contato com a sua escrita, com a sua história, com a sua narrativa, seja qual for o gênero, tem ali um impacto grandioso. Porque nós não sabemos como que o leitor ele está acessando essa obra, qual é o estado psíquico, emocional que ele está naquele momento. Mas é fundamental entender que uma obra ela vai ter um papel e se tornar uma grande referência de levar, de promover a geração de novos sonhos. Fazer com que a pessoa imagine e vislumbre novas realidades para além daquela que ela está acostumada. Seja a realidade física ou ideológica, né? Então, o escritor literário ele tem uma importância valiosíssima para a sociedade. Olha que bacana, né, Norma? É mais ou menos isso mesmo, né? Exatamente. Eu, com poucos parágrafos, eu me divirto, eu choro, eu rio e tendo como objetivo contagiar o meu leitor. Que legal. E fico assim muito feliz porque eu sei que várias pessoas leem as minhas crônicas no Jornal Pioneiro a cada domingo, mas elas também são publicadas no Recanto das Letras, que é um site. Qualquer pessoa que gosta de escrever pode abrir uma página lá e colocar seus textos. E no meu caso, eu tenho 300 e poucos textos lá, entre crônicas, discursos... Dá mais um livro aí, né? Crônicas, discursos e poesias. E mais de 83 mil leituras. Você saber que você é lido no mundo todo, né? É isso que eu queria saber, mais ou menos o que o Anderson disse, o que passa na cabeça do escritor, né? Quando ele, mano, isso aqui vai ser lido por alguém, que impacto eu quero passar? Eu tenho um estilo assim, não às vezes é divertido, às vezes acho que a pessoa se choca um pouco. A minha crônica de domingo passado era sobre sadismo, sobre covardia, é uma história verdadeira, uma história que aconteceu na minha vida. Eu fui durante muitos anos, de 17 anos, de 1990 a 2017, eu fui coordenadora psicopedagógica de uma escola particular aqui de Linhares, e essa pessoa, a personagem da crônica, era uma criança de 11 aninhos. E um dia, meu papel era conversar com essa criança sobre as notas que não estavam muito legais. E quando eu comecei a conversar, a garotinha estava com os braços roxos. E aí eu comecei a puxar com muita afetividade. Aí eu comecei a descobrir toda a monstruosidade que ela vivia dentro da casa dela. Nossa, mãe. Violência física do pai. E me esqueci completamente dessa história. Eu continuei trabalhando lá, ela não estudou, mas este ano eu voltei a encontrar essa criança, agora já uma mulher, e a abracei, não, minto, ela falou assim: tia Norma, você está me reconhecendo? Você não lembrou na hora? Eu não reconheci, mas reconheci a voz. Ah, olha só. Então, eu reconheci a voz, e aí veio toda aquela história, eu a abracei fortemente, enchi de beijo, e ao término do nosso encontro eu falei: eu vou escrever uma crônica em sua homenagem. Peguei o número de telefone dela, troquei diversas mensagens, soube detalhes da monstruosidade e produzi uma crônica que saiu publicada em O Pioneiro, chamada Sadismo, Covardia e as Dores dos Inocentes. E fiz em homenagem a essa menina. Então, algumas coisas são... Eu só estou citando esse caso para dizer, algumas coisas são reais, o fundo é real. E com a minha escrita, eu espero despertar as pessoas. Que alguém que esteja cometendo esse tipo de indignidade, de covardia,
que acorde e fala, não fica escondido, não. Alguém vai saber, alguém vai propagar. O escritor também é um crítico, né? Interessante. Mas às vezes eu me divirto muito. A crônica da semana retrasada era sobre um cara que não tinha dinheiro, mas resolve paquerar uma menina rica. Só que essa menina estava acostumada com camarão Vegeta. Atrevido esse camarão, corajoso. Né? E ele resolve, então... se aventurar, né? Não, ele resolve economizar do salário dele R$400, achando que ele ia conseguir levá-la para jantar. E é muito divertido. Convido que legal. Já vocês a lerem. Curiosidade. O título é Jantar Broxante. Muito sugestivo, por sinal, né, Pereira? Gente, precisamos fazer um rápido intervalo. Está muito gostosa essa conversa aqui com a professora Norma, escritora, falando das suas crônicas, né, dos seus livros. Professor Pereira também nos ajudando aqui nesse bate-papo. E só reforçando, nesta quarta, 19 horas, na Câmara Municipal, a sessão solene de homenagem aos escritores linharenses. Daqui a pouco tem mais depoimento, mais participações aqui. Voltamos já já. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6, nosso tema de hoje, falando sobre a importância da leitura e do escritor, né? Isso bem lembrado pelo professor Pereira, o Dia do Escritor, e essa homenagem aos escritores linharenses nesta quarta-feira em sessão solene na Câmara Municipal. Estou recebendo aqui a professora e escritora Norma Astreia, professor Pereira, nosso companheiro. Norma, a gente falava desse desafio, né? Com relação aos seus escritos, né? Em que fase da sua vida ou situação específica que você percebeu, assim, a vontade mesmo de colocar no papel, né, de escrever. Hoje a gente tem as telas, né? Hoje está tudo muito moderno, mas há algum tempo tudo era no papel mesmo, né? Como é que você sentiu essa vontade, esse chamado para escrever? Você agora fez uma pergunta interessante. Eu fui em 2 momentos da minha vida. Eu comecei a trabalhar em 1976 como professora do Instituto de Idiomas IASEG. E uma das minhas tarefas, além de dar aula, era fazer contato com alguns alunos. Os alunos estavam querendo desistir. Eu me lembro que de uma cartinha que eu escrevi para uma aluna e eu fiz uma analogia entre passarinho e ninho. Não sou capaz de saber. Eu sei que essa carta existe até hoje. Ela foi mencionada pela mãe dessa aluna. Começa ali então, né? Digamos assim, profissionalmente eu precisava me comunicar com os alunos, fazia parte das minhas atribuições. Mas eu acho que o desejo de escrever e de publicar nasceu de uma dor. É mesmo? Uma dor muito grande, da qual eu nem gosto de me lembrar muito, vou dar só umas pinceladas. Houve um período em Linhares que o número de vereadores era X na Câmara. E aquele número de vereadores foi reduzido e o montante de dinheiro continuou sendo o mesmo. A verba, acho que era 5% do orçamento, o percentual era o mesmo. Portanto, a fatia do bolo seria maior para quem estivesse ali. E naquele ano, eu estava muito assoberbada no Polivalente Linhares 1 como coordenadora do noturno. Quem colocou o ensino médio lá, quem solicitou ao governo do estado fui eu. No Poli 1. E eram turmas assim, de letra A até a letra M. Nossa! Você imagina. Então era muito sufoco. Um colega chamado Brás, um professor de história, me convenceu a me candidatar a vereadora. Olha só. E eu gostei. Gostou da ideia? Gostei da ideia, não para ser vereadora, mas para ficar 4 meses em casa, porque você tem direito a ter licença. Sim, aquela licença para campanha. Cara. E aí, mas depois eu pensei assim, gente, vai ficar muito feio se eu tiver só o voto. Meus filhos eram pequenos, falei, vou ter muito pouco voto, vou ter que fazer campanha. E aí comecei a pedir alguns votos, coisa e tal. Naturalmente, não fui eleita, né? Mas quando surgiu essa situação, aí acho que um jornalista de Linhares começou a escrever besteira, eu li as besteiras dele e falei, não, esse trem tá errado. E aí eu fiz uma crônica e publiquei em O Pioneiro chamado O Outro Lado da Moeda.
E aí eu fiz com gosto de gás. Botou toda a sua mágoa ali. Cara, e aí um dos vereadores da época leu a minha crônica e foi para a tribuna e acabou comigo, com a minha raça, né? E eu fiquei, assim, decepcionada, porque o cara era maçom, meu pai era maçom, e ele tinha feito uma acusação gravíssima, dizendo que eu tinha sido agente do DOPS. Nossa, mãe. Rapaz, isso para mim doeu tanto, tanto, tanto. Agente do DOPS? Agente do DOPS, você imagina. Assim, Imagina a Norma torturando alguém, né? você imagina eu torturando alguém. Bom, isso me doeu demais, e aí a partir de então eu falei, não, agora eu vou escrever. Tentei usar a tribuna, o presidente da Câmara na época indeferiu, não me permitiu, então eu fiquei com a boca fechada há muito tempo. Isso me fez sofrer tanto, 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 atrasou a minha vida muitos meses, né? Emperrou a minha vida. Até um dia que eu aprendi a importância do perdão. Perdoar não é esquecer. Veja que eu ainda estou lembrando, mas eu superei. E isso me deu muita força para escrever. Olha que legal. Sabe? Assim, então, uma história ruim, mas que te deu um impulso, né? Me deu um impulso grande. Olha que bacana. Pereira, professora, a escritora Adriana Guzmão está lá em São Mateus acompanhando. Parabéns pelo tema em debate, pela escolha quanto aos entrevistados. Gostaria que eles falassem um pouco. Olha aqui, tá mandando aqui algumas questões a Adriana Guzmão. Sobre o cuidado que se deve ter com a escrita que não se torne um plágio, né, para que não se torne um plágio, e a diferença entre citar e parafrasear. Vou pedir a Norma para explicar isso aí, né? A Adriana é coordenadora, uma das coordenadoras. Já teve aqui no programa, né? Exatamente. Já participou do programa Simpara Literatura 2 vezes, como nossa entrevistada. Faz um trabalho muito bacana no projeto Profs que Leem, que é um projeto pelo Instagram, né? Que dialoga com professores e escritores sobre várias questões da educação. Essa parte mais técnica aí eu vou deixar para Norma. Então, Norma, cuidado que você deve ter para que a escrita não se torne um plágio e a diferença entre citar e parafrasear. Adriana, né? Adriana Guzmão. Isso. Adriana, à medida que as perguntas estavam sendo feitas, eu me lembrei do tempo em que eu tinha que orientar trabalho científico, orientar monografia, corrigir dissertação de mestrado. E o que a gente percebe dentro do texto científico de muita gente, né, de muitos alunos, quando isso era cobrado, porque hoje em dia, infelizmente, até onde eu sei, eu deixei o ensino superior como coordenadora de curso de pedagogia, em 2017 já não se cobrava monografia. Mas até onde eu aprendi e acompanhei seriamente esse tipo de trabalho, o que eu percebia era um trabalho descarado por parte dos alunos, no sentido de fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? De simplesmente copiar. Vai na internet, copia aquilo, e se pelo menos citasse qual era a fonte, porque isso é que é citação. Citação você diz quem é, onde é que você encontrou, qual é o site. Não é pecado diz nenhum em que fazer livro, isso. Existem regras, né? Você tem que fazer um recuo, você diminui a fonte. Existem duas maneiras de citar, você vai colocar entre parênteses ou não, você vai dizer em qual página você está encontrando. Isso é citação. Parafrasear é você ler, entender e você falar com suas palavras. De acordo com fulano de tal, depreende-se isso assim, 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 assim. Então, isso é a paráfrase, é você dizer a mesma coisa com as suas palavras, com a sua interpretação. Aquilo que você depreende do texto. É diferente de você se apropriar do texto do outro e dizer que foi você que escreveu. Olha que bacana. Aí é um descaramento. Muito legal. Aí, Adriana, obrigado pela participação. Pereira, lá de Serra dos Aimorés, já ouviu falar? Minha terra natal. Minas Gerais. Nosso amigo aqui não se identificou. Manda seu nome aí, querido. A nossa sociedade, diz ele, comunidade, povoado, se sente representada quando seu filho se apresenta, seja na escrita do jornal, do blog, de um livro, enfim, escreve o que vê, pensa o que entende. Que legal, né? Que bacana. O pessoal lá de Serra dos Aimorés acompanha nosso trabalho. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Minas Gerais, que bacana, obrigado. Eu costumo dizer que Serra dos Aimorés, né, eu passei parte da minha juventude lá, e a gente tinha um movimento cultural muito bacana lá. Aliás, bacana. O mineiro, ele tem o quê com... muito forte essa coisa em Minas Gerais. Né, com a arte, de modo geral, né?
Eu tomei muito caldo de cultura em Certos Amores, né? Um envolvimento desde adolescente, um grupo muito bacana. Que legal. E eu reencontro essas pessoas hoje e a gente continua falando de cultura, que é muito bom. Gente, vamos ver depoimentos aí de mais linharenses, né? Escritores, amantes das letras. Vamos aí, vamos acompanhar. Tem a Jane Fereguete? Vamos ver o vídeo dela. Professor, todos os telespectadores, eu acho que a gente compartilha de um pensamento em comum. Todo escritor, todo professor, de alguma maneira é um antropólogo, porque através dos seus registros, através da maneira como ele pesquisa o comportamento humano em determinadas épocas, através da música, através das artes plásticas, dessa maneira que se consegue entender a evolução da humanidade. Está aí o grande papel do escritor, que é de registrar esse momento e dessa maneira contribuir para a nossa evolução. Eu, como jornalista e poeta, isso é uma missão, né? Quando a gente escolhe ter na palavra a sua ferramenta de trabalho. Eu fico muito feliz de alguma maneira ter contribuído com a minha poesia para a compreensão de alguns sentimentos, da evolução da amizade, do amor para a amizade, e assim sermos pessoas melhores. Que bacana, né, gente? Esse vento todo aí é porque a Jane tá lá em Regência, né? Tá perto da praia. E lá na rede, né, bater esse... Obrigado, viu, Jane Fereguete? Olha que bacana, né? É. Legal essa participação dela. O pessoal, inclusive, esse depoimento foi gravado recentemente, né? Uma certa dificuldade de se deslocar para Linhares por causa das chuvas, né? Exatamente. Ô Norma, durante a escrita, a produção dos seus livros, você divide essa experiência assim com alguém? Eu quero crer que com o marido ali, com o pessoal da família, né? Ou não? Não necessariamente. Olha, não, eu divido depois que eu já fiz. Né? Toda vez que eu vou enviar a crônica, na verdade eu estou falando de crônica porque é a minha praia, é o gênero de que eu mais gosto. Depois de pronta eu mando para o marido, boto em cópia, o marido e os 2 filhos. Mas enquanto eu estou produzindo, eu sou meio abusada. Nesse ponto, faço sozinho. O cronista é meio egoísta, né? Agora, a produção, eu redigi o livro que conta a história da vida de Deni Almeida da Conceição, do jornal O Pioneiro, que é Ele não é o primeiro jornal de Linhares, não. Existiram 2, eu descobri isso escrevendo. Mas é o primeiro que vingou, né? É o mais antigo. É o mais antigo. Nós temos outros anteriores, mas que morreram. Existiram dois. Um, inclusive, teria sido escrito do Dr. Lastênio Calmon. Mas eu acho que uma edição só. Então, o jornal que realmente nasceu e que está aí até hoje é o Pioneiro, do Deni. Tem 2 anos que ele está virtual. Mas está físico e tem um acervo assim, cada ano dele é encadernado. Cara, ali tem uma preciosidade, uma riqueza. O que você quiser saber de Linhares, você vai encontrar. Sobre a chuva de 79, sobre os crimes, assim, tudo. Eu sonho com o dia que algum empresário vai patrocinar a digitalização daquele momento histórico. É muita história. Para que a população tenha acesso. Tem acesso. Onde quer que esteja. E é interessante que isso segue uma cronologia, né? Você pega, 67, né? Que é o Pioneiro ou um pouco? 67. 67, gente. São 52 anos. Né? Exatamente. Nós entrevistamos o Deni aqui no programa Sim para a Literatura. Nós vamos para 55 anos agora, 55? Né? Porque nós vamos para 2023. Exatamente. Então a história boa parte da história de Linhares, é a história dele e a história do jornal. E eu quis ilustrar. Quem escolheu muita coisa do livro, como é que ia ser, foi eu mesma. Olha. Eu disse, não, vamos fazer assim. Nós fizemos uma parceria muito bacana para a construção do livro. Mas o meu primeiro livro é a história do Colégio Cristo Rei, onde eu trabalhei de 1990 até... Quantas escolas aqui em Linhares, públicas e particulares, você já passou, Dorma? Porque, olha, eu te conheço. O DNA de Dorma está em todas as escolas. Eu comecei no Polivalente de Linhares 1, mas eu cheguei a substituir no Bartolino Costa, eu trabalhei no Emílio Macedo Gomes como substituta. Até hoje. Estou lá até hoje, mas como coordenadora. Eu depois ingressei
para ser professora de inglês do Polivalente Linhares 1. Ali eu virei diretora, ali eu virei coordenadora, de lá eu saí para o Centro de Estudo Supletivo de Linhares. E trabalhei no Marília de Resende também como professora. Fui professora de Tarcísio Silva. Nossa, mãe! Tem um registro que é importante fazer aqui. Entre outras pessoas, né? Tem 3 professoras aqui que, de uma forma ou de outra, a gente foi aluno delas, né? Que é a professora Norma, a professora Arlene e a professora Kita. Não é? Professora... Kita que tá nativa ainda. Kita foi minha colega de sala. Kita fez pós-graduação junto comigo também. Kita foi minha colega como professora. Kita foi coordenada por mim no curso de letras como professora. E Dona Arlene foi minha professora. Mas a minha grande professora chama-se Jani Almeida, Jani, irmã de Josmari. Sim. Uma grande professora. Jani chegou a ser Gilberte. Gente, fez história, né? Que bacana. Nossa Senhora. História da educação em Linhares. Aqui a gente só lembra dela entrando na sala. Disquita. Gente, um rápido intervalo. Nosso bate-papo das 6. Está passando muito rápido aqui, né? Nosso tempo. Vamos para uma pausa bem rápida. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Até já. Bom, de volta com o nosso terceiro e último bloco, Bate-Papo das 6, falando sobre a importância da leitura e também os nossos escritores, né? Homenagem a eles, tem sessão solene na Câmara de Vereadores de Linhares nesta quarta-feira, 19 horas. E tem mais depoimentos, né? A Adriana Guzmão, que participou conosco agora há pouco, direto de São Mateus, também deixou um depoimento, sua participação no nosso bate-papo de hoje. O escritor é essencial nesse universo da leitura, da literatura, da escrita, né? Porque não existe uma obra literária sem que haja a pessoa do escritor para a sua composição. Então não adianta nada ter o ilustrador, ter a gráfica, ter o corretor, se não tiver quem faz essa magia de transpor os sentimentos, o pensamento e as ideias em palavras. E essa pessoa é a figura do escritor. E ele tem também essa possibilidade de nos oportunizar a reflexão. O escritor ele consegue tirar o que tem dentro de si e as ideias que estão presentes no mundo, organizá-las em palavras, nas páginas dos livros e fazer com que nós também reflitamos a partir do que ele escreveu sobre as nossas vivências, as nossas experiências, né? É essencial, gente. Bacana, né? A influência que o escritor exerce nas nossas... Hoje tem a figura dos influencers, né? Hoje, das redes sociais, mas esses influenciadores já vêm de muito tempo, né, Norma? E, de certa forma, influenciam a nossa vida. Mas olha só, eu acho que você chegar a ser... a conseguir efetivamente influenciar, talvez dependa de outras coisas, dependa de sorte, porque... Eu conheço uma série de escritores que, assim como eu, livro físico mesmo, tem um monte encalhado. Estou confessando. Eu tenho uma tiragem enorme do livro Colégio Cristo Rei, Berço de Excelência, que está lá encalhado. Olha só. Era para ser curiosidade, pelo menos para quem estudou lá, né? 8.413 alunos. Tem o nome de um por um, tem o número de matrícula um por um. Tem um QR Code que permite a pessoa descobrir quem é que estudou junto com ele e ainda assim não teve a curiosidade. Não adquiriu. Não é nada contra o livro, é preguiça de ler mesmo, né? Não sei, ou de adquirir, porque eu sou uma pessoa conhecida, se não vem atrás de mim... E não quer saber nem da própria história, né? Porque quem estudou lá... Não quer ter o seu nome na escola que você estudou, fazer o quê, né? Pereira, é algo que nós brasileiros precisamos superar, né? Eu acho que a Adriana coloca uma questão interessante. Eu vou colocar um olhar aqui, né, que além do que Norma colocou. Esse trabalho que a gente faz, existem 2 ambientes em que o menino e a menina são influenciados pela leitura. E aí Norma lembrou da questão da criança, né? É fundamental que a criança viva cada fase da vida dela, né? A gente, às vezes, está acelerando muito as crianças da gente, né? Antecipando coisas. Às vezes a pessoa joga tanta responsabilidade em cima da criança que a criança não tem tempo para viver a própria infância.
Eu acho que a leitura ela tem que começar na base, né? Ali quando chega na adolescência, a pessoa dá uma fugida, mas se pegou o gosto da leitura na fase básica da vida, o livro uma hora vai retornar. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais investir mesmo. Nós temos a experiência aqui, e isso eu venho pesquisando, se o livro está presente, as pessoas se interessam pelo livro. Se o livro está presente, as pessoas se interessam pelo livro. Muitas vezes, mas você tem que despertar as pessoas para se interessar pelo livro. Por exemplo, quando eu vou fazer bate-papo literário nas escolas, hoje a gente não fala mais palestra, né? A gente fala bate-papo literário, que é construir um diálogo com os estudantes e compartilhar as experiências da gente com eles. O que normalmente eu faço? Eu vou na biblioteca da escola primeiro e pesquiso quais os livros que tem na biblioteca de literatura. E aí, o que a gente faz? Eu vou falando de livros que tem na biblioteca. E falo com eles, esse livro é legal e tal, por isso, tem na biblioteca de vocês aqui. Porque muitas vezes não existe um projeto de incentivo ao acesso à biblioteca. O livro está ali, a professora Norma lembrou, o livro às vezes está aqui na palma da mão, através do smartphone, mas a pessoa não foi despertada para ter acesso. Né? É igual nós temos aqui em Linhares, um dos melhores espaços de biblioteca pública do Espírito Santo, e ele é subutilizado. Porque não existe um projeto de incentivar as pessoas a ir na biblioteca para ter acesso ao livro. Tem que ter o projeto, tem que ter a iniciativa. A biblioteca deixou de ser há muitos anos apenas uma casa onde se guarda livros. Então, eu acho que a sociedade precisa se unir. Então, são dois ambientes. É um ambiente da família e um ambiente da escola. Um complementando o outro. Um complementando o outro. Você pode ter certeza. Quando você coloca o estímulo certo para que as pessoas leiam, as pessoas vão ler. É óbvio, né, gente? A gente não pode ter a pretensão de ser 100%. Eu fico surpreso, Norma, porque o Colégio Cristo Rei, milhares de estudantes estudaram no Colégio Cristo Rei, passaram pelo Colégio Cristo Rei. Quem é médico em Linhares, quem é dentista, quem é advogado, que hoje já está com a carreira profissional. E o livro é uma preciosidade. Exatamente. Em termos físicos, o material dele, um livro pesado, o conteúdo. A história de um dos colégios mais importantes. Tem o aluno número 1, número 2, número 3. Como é que faz para ter acesso a esse livro? Vamos divulgar aqui para essa turma aí que de repente está mal informada. Olha só, pessoal, basta me procurar. Eu moro ali no BNH. Muito difícil de achar. Na rua do Parque de Exposições, que é a Rua Presidente Café Filho. Exatamente. A rua do Central de Compras Martins, sentido de exposição. Aliás, eu passo em frente à sua casa, vejo um banner enorme lá na frente, lá na fotografia. Isso, porque eu fui fotógrafa também, né? Meu pai era militar e era fotógrafo também. O que a gente percebe, gente, eu sempre falo da escola, porque a escola representa a nossa sociedade. Não tenho dúvida. Todas as questões, todas as demandas da sociedade estão dentro da escola. Nas escolas onde existe um reforço maior para que os alunos se interessem por livros, o resultado é muito mais interessante. E um aspecto aqui, para fechar, os projetos que estão dando certo dentro das escolas, pessoal, são escolas onde tem uma proximidade com a família dos alunos, sabiam? São os projetos que mais funcionam. Então, a família tem que despertar para se interessar pela escola do filho. Um pai hoje, o homem, o pai, não pode mais, na mesa do boteco, ficar falando que a escola do filho é responsabilidade da esposa. Ele tem que se interessar pela escola do filho. Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para atravessar a rua e entrar na escola onde o filho estuda e conversar com a diretora sobre o que os filhos estão fazendo na escola. A escola precisa se interessar a família precisa se interessar pela escola. Vale a reflexão. Bom, o nosso programa está terminando, né? A gente precisa encerrar, mas eu quero agradecer muito aqui, professora Norma, escritora, e lembrar da sessão solene nesta quarta, 19 horas, na Câmara, parabenizar você e aos demais escritores de Linhares que vão ser homenageados, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado pela presença. Em meu nome e em nome dos demais colegas que escrevem Linhares. Eu também tenho descoberto, por meio da professora Rúbia Vasconcelos, que é uma professora maravilhosa, da qual eu tenho orgulho de ter coordenado o curso de letras, que ela é licenciada, ela é licenciada pela Unilinhares, na época tinha curso de letras, e eu era coordenadora. A Rúbia foi nossa aluna. Ela desenvolve um trabalho exemplar, prestigiando os escritores de Linhares. E a cada vez que eu sou convidada que eu
eu descubro mais pessoas em Linhares que têm livros, que estão escrevendo. Isso me deixa muito feliz. Mas também me deixa muito triste de ver que alguns já não conseguem ir mais, ou pelo menos não foram dessa vez, a professora Arlene, o professor Bezerra. Professor Bezerra, Né? problema que a de professora saúde, Maria né? Lúcia, que nos deixou. Maria Lúcia Zunti, minha grande professora de história. Obrigado, Pereira, pela presença. Obrigado, Norma, viu? Obrigada a você. Não, é só agradecer mais uma vez, né, Cláudio, a direção aqui da Rede Cine Televisão em Linhares, por manter essa porta aberta, né, para que a gente possa levar esse assunto cada vez mais sobre a importância do contato com os livros e nessa oportunidade do papel do escritor e fazendo um friso, né, amanhã 19 horas. A solenidade na Câmara Municipal, gente, lembrando que o Dia do Escritor é comemorado dia 25 de julho, mas a gente vem insistindo em todas as épocas do ano para colocar esse assunto e dando destaque aí para o vereador Urbano Dávila, né, que é quem está intermediando e promovendo esse exemplo lá. Tá joia. É isso. Obrigado, gente. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e domingo à tarde. Obrigado pela companhia. Continue conosco. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.